e ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas que tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, sentemo-nos. Como nós devemos ver a cruz do nosso Senhor? Nós, ao olharmos para a cruz, devemos contemplar como um itinerário que o Senhor escolheu para nos dizer que nos amava. Quando alguém dá um presente para alguém, uma flor, um presente, seja ali qual for, existe ali uma demonstração de quê? De amor. Existe ali uma demonstração de amor. Jesus vai para a cruz porque ele nos amava e nos amou muito. A cruz é um itinerário de quem ama, de quem amou. Então, para nós católicos em especial, a cruz não é um sinal de derrota, não é um sinal de quem fracassou. Alguns estudiosos protestantes falam que a cruz foi o fracasso de Cristo. Até que seria se ele não tivesse ressuscitado. Se a cruz fosse o sinal do fim, mas a cruz do nosso Senhor é um sinal de um permanente amor do Pai por nós. A primeira leitura mostra aquele povo que, saindo da escravidão do faraó, largando aquela escravidão, abandonando aquela escravidão, sendo libertado daquela escravidão, foi salvo pelo Senhor. E aqui nós percebemos a grandeza de Deus. E aqui pode mostrar o seguinte, que o povo foi lá no servo de Deus reclamar: por que nos tirastes de lá das mãos do faraó para nos colocar aqui, neste lugar? Só que nas mãos do faraó, eles sofriam muito, e eles viam os seus parentes
seus amigos morrerem de tanto sofrimento, comiam cebola estragada, comiam o que não mais servia para os faraó e para os seus filhos. E eles comiam o resto, eles comiam lavagem. E é isso que eles eram alimentados. Carregavam grandes pedras para construir as torres de Faraó. E Deus libertou-os das mãos do Faraó, e depois eles começaram a murmurar. O que é murmurar? Reclamar. Reclamar. Nós vemos isso dos nossos filhos, né? Nossos filhos só murmuram. Nós vemos isso na nossa casa, muitas vezes. Murmuram de tudo, reclamam de tudo, não valorizam o esforço de nada. Às vezes, aquela televisão foi comprada em 15 vezes, né? Com sacrifício danado para comprar. Às vezes, aquele celular foi comprado com sacrifício danado, e os nossos filhos reclamam. Deus se entristeceu com a reclamação. Deus se entristeceu com essa reclamação. Às vezes, amados irmãos, nós passamos por algum sacrifício na nossa vida, por alguma dificuldade na nossa vida, e essas dificuldades, elas se dão, muitas vezes, para que nós consigamos reconhecer que até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Até aqui o Senhor tem me livrado, tem me protegido. E aqui nós precisamos entender que a nossa vida, ela precisa necessariamente ter um coração agradecido a Deus. Um coração mais compassivo e agradecido a Deus. E Deus disse assim: olha, tá bom, eu vou dar um jeito, Deus mandou serpentes para aquela região, e a serpente que simbolizava o faraó, as serpentes simbolizavam o castigo que faraó dava para eles. Deus estava lembrando a eles de que eles sofreram. Deus estava lembrando a eles com aquelas serpentes que eles sofreram nas mãos do faraó. E Deus mandou Moisés fazer uma serpente, suspendendo numa haste, numa madeira, e todos aqueles que olhavam depois, olha só, olha aqui, depois que eles se arrependeram do que fizeram contra Deus, Deus mandou construir uma serpente agora de ouro, e quando eles olhavam para aquela serpente, aqueles que foram picados pela serpente do faraó, aqueles que foram picados, quando olhavam para a serpente que Deus mandou construir, eles eram curados. Contar rapidamente uma historinha para vocês que aconteceu comigo na minha comunidade. Vocês sabem que eu tenho uma comunidade que nós trabalhamos com irmãos que sofrem com as drogas de todos os tipos, né? Álcool, drogas, maconha, crack, e lá vai tantas outras drogas, enfim. Nós passamos um tempo lá. Eu cheguei lá uma semana muito difícil, onde só tinha arroz, feijão e bertalha. Bertalha dava lá no meio do mato lá, dava muita bertalha no meio do mato, e nós comíamos. Primeiro dia, segundo dia,
O que tinha? Arroz, feijão e bertalha. Tudo bem, nós comíamos almoço e jantar. No terceiro dia, o que tinha? Não. Era bertalha, arroz e feijão. Era. No quarto dia, o que tinha? Feijão, bertalha e arroz. Diferente. E aí eu falei para Deus assim: Senhor, não é possível tanto sofrimento. Nós não aguentamos mais comer bertalha. Não, eu já estou ficando verde. Não estamos mais aguentando comer bertalha. Naquele dia à tarde, veio uma chuva, mais uma chuva, que nós nunca tínhamos visto aquela chuva naquele dia. Olha, carregou as bertalhas todas. A chuva carregou as bertalhas todas. Quando chegou de manhã, nós vimos, estava lá tudo estragado. As bertalhas todas foram carregadas com a chuva. Está vendo? Eu falei: Senhor, não murmurarei mais, não vou mais reclamar. Louvado seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Aí começamos a agradecer a Deus pelo arroz e pelo feijão, sem bertalha. Louvamos a Deus, agradecemos a Deus. E aí, amados, olha só, quando nós começamos a agradecer a Deus, os rapazes lá encontraram no poço, na nossa casa de poço, sabe o que? Um gambá. Gente, encontraram um gambá cansado de nadar, um gambá gordo. Já viram um gambá? A cara é feia demais, né? O gambá. Eu falei: Senhor, eles caçaram gambá. E aí, sabe o que foi? Fizeram gambá. E aí depois nós tínhamos arroz, feijão e gambá. Eu comi aquele gambá. Que delícia! Louvando a Deus. Deus providenciou. Não pediu carne? Toma carne. Não quer carne? Toma carne. E aí nós aprendemos a não murmurar pelo que Deus dá à nossa mesa. Nós aprendemos e nós comemos o gambá. No almoço foi festa. Ainda sobrou gambá para o dia seguinte. Louvado seja Deus. Porque o padre conta essa história para vocês, para nós aprendermos que a dificuldade, às vezes o sofrimento, a dificuldade é para nos ensinar. Todos nós temos uma cruz, ou todo dia aparece uma situação difícil para nós. Uma situação difícil. Eu, por exemplo, evito ficar vendo muito jornal da TV, muito menos aqueles jornais que só fala desgraça, só fala coisa ruim, só fala sofrimento de alguém. Por que eu evito? Porque o meu coração se comove tanto de não poder fazer nada, sentir a dor daquela mãe, daquele pai. E tem gente que para ficar a tarde inteira ouvindo desgraça de alguém.
Isso é triste demais. É uma cruz que o outro está carregando e que nós não suportaríamos carregar. E nós precisamos entender: nosso Senhor morreu na cruz para nos presentear com o céu. A cruz é porta do céu para nós. E quando olhamos o crucificado, a imagem do crucificado, nós lembramos ali que ele derramou todo seu sangue e água por amor a nós, para que nós nunca esqueçamos. Jesus Cristo foi suspenso no madeiro, assim como aquela serpente foi suspendida. Jesus Cristo agora é suspenso na cruz, para quando nós olhássemos para aquela cruz, a nossa cruz fosse restaurada. A cruz que você vive na sua família, a cruz que você vive no seu trabalho, a cruz que você vive na igreja, a cruz que você vive seja restaurada, e que você tenha força de olhar para ele e dizer: obrigado, porque tu me restauras a cada dia, e a cada dia eu tenho força, eu tenho coragem, eu tenho vitalidade para caminhar. Louvar a Deus por tudo, em todo o tempo, porque é Ele que nos segura, é Ele que nos sustenta. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.